Alô você, seja bem-vindo a mais uma aula. Agora vamos falar sobre Primavera Árabe. Primavera Árabe é um conjunto de revoltas que ocorreu na África do Norte e que contaminou uma série de outros países com ares de liberdade. Esses países eram governados por ditadores, opressores, e esse conjunto de revoltas populares vai retirá-los do poder. O termo primavera, quando utilizado, ele nos remete a pensar em outros momentos da sociedade em que, através de revoltas e revoluções, as populações retiraram governantes ou encontraram alternativas ao que viviam. Em 1848, por exemplo, Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos acontece na Europa e ela traz como alternativa ao capitalismo o surgimento do socialismo. Primavera de Praga, 1968, quando professores universitários se revoltaram contra o governo da União Soviética e encontraram alternativas, levando assim o socialismo ao começo da sua derrocada a partir da década de 70. Em 1989, ocorreu a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim é chamada de Primavera de Berlim. E ali, o que é que surgia? Uma alternativa. A alternativa que a Alemanha voltasse a se tornar uma Alemanha, reunificação. Agora, a Primavera Árabe acontece a partir do dia 28 de dezembro de 2010. E acontece aonde? Na Tunísia. E por que acontece na Tunísia? São uma série de fatores que nós teremos que falar um por um para que você possa entender todo esse movimento de revoltas populares e a retirada de ditadores dos governos dos países da África do Norte e do Oriente Médio. Então, acompanha comigo na tela. A partir de 2008, quando houve a crise econômica nos Estados Unidos, a crise financeira da Bolsa de Valores de Nova York, através da crise de créditos de subprime ou crise de créditos imobiliários, como é mais conhecida, houve uma outra crise, a crise dos alimentos, que reflete diretamente nos países da África do Norte. Pois bem, também nesse momento surge um site chamado Wikileaks, que é um site de vazamento de informações. É um site de um australiano chamado Julian Assange, que promete ele ter mais de 70 mil documentos ultra-secretos dos governos norte-americanos, de governos europeus, de vários governos. E aí, todos nós acreditávamos que Julian Assange ele ia divulgar documentos que comprometeriam governos do George W. Bush, governos do Barack Obama futuramente, ou governos de algum país da Europa ou mesmo de Israel. Mas Julian Assange acaba divulgando documentos da família Ben Ali. A família Ben Ali governa a Tunísia há mais de 30 anos, para você ter uma ideia. E a família Ben Ali, de acordo com os documentos, tinha bilhões de dólares em contas em paraísos fiscais. E assim, esses documentos vazaram na internet. A população começou um alvoroço. Começava ali alguns resquícios de revoltas. Mas até aí, tudo bem. O problema acontece quando os índices de desemprego entre a população de mais jovens, dos 15 aos 29 anos, começa a aumentar assustadoramente devido à crise de créditos imobiliários de 2008. Pois bem, a repressão também aumenta. E nós temos um jovem chamado Mohamed Bouaziz. Esse rapaz, ele fez um curso universitário. Ele terminou o curso de informática. Tentou se inserir no mercado de trabalho e não conseguiu. Mas precisa sobreviver. E a forma que ele encontrou de sobreviver foi vendendo verduras na praça em Tunis. E lá na Tunísia, existem muitas milícias. E essas milícias constantemente iam à barraca dele cobrar-lhe segurança. E ele, certa vez, não teve dinheiro para pagar. Essas milícias, os milicianos, começaram a bater nele, bateram muito. Esse jovem ficou desacreditado e resolveu dar cabo de sua vida. Só que ele não deixaria barato. A sua vida tinha que dar uma lição às outras pessoas. Então o que ele fez? Pegou o seu celular, acessou a internet, deixou-o gravando, jogou gasolina no próprio corpo e imolou-se, tocou fogo. Acompanha comigo na tela. Está lá, as imagens dele, né, pegando fogo. Observa? Pois bem, gente. Esse jovem, ele teve 97% do corpo queimado. Foi levado ao hospital. A população se revoltou quando soube os motivos pelos quais ele tinha feito aquele ato. É tanto que, acompanha comigo, olha quem é que está lá no hospital visitando Mohamed Bouaziz. Ben Ali, o ditador da Tunísia.
E aí, olha que interessante. Na Revolução Francesa, lá em 1789. Por quê? Porque hoje as provas dos vestibulares, do Enem, eles estabelecem relações. Na Revolução Francesa, 12 mulheres saíram às ruas reclamando do preço do pão. Porque o preço do pão, lá no período da Revolução Francesa, correspondia a quase 80% do que o trabalhador ganhava. Por isso elas saíram e se revoltaram. À medida que essas mulheres saíram, foram arregimentando várias outras pessoas, e aí a invasão da Bastilha. Pois bem, pois acredite, na Tunísia, as mulheres começaram a usar os celulares, começaram a usar o Twitter, começaram a usar o Facebook, e aí começaram também a se organizar para irem à praça reivindicar contra o governo de Ben Ali. Só que assim, é um país muçulmano, e as mulheres não podem se manifestar. Se manifestarem, podem ser presas, levar chibatadas, morrerem. Então elas também mandaram mensagem para os seus pais, seus namorados, seus parentes, e disseram, nós vamos às ruas reivindicar. Se vocês não forem, vocês verão suas mulheres, suas filhas, vocês verão as suas amigas serem presas e quem sabe até serem mortas. Portanto, nós esperamos a participação de vocês. Não deu outra. O povo foi todo às ruas e não arredou mais o pé. E no dia 28 de dezembro de 2010, o ditador Ben Ali é retirado do poder. Logo após, são chamadas eleições. E nessas eleições, é eleito democraticamente um partido, e a Tunísia seria hoje o país com mais condições de instalação de um governo democrático. Se chegarem e perguntarem para vocês quais são os principais causas, quais são os principais motivos que levaram às revoltas populares na Tunísia, está lá. Nós podemos citar os altos índices de desemprego entre a população jovem na região, a crise econômica, financeira de 2008, crise de créditos de subprime, crise de créditos imobiliários, a crise alimentar, pouca ou nenhuma representação política da população, concentração de renda, a pouca liberdade, os ataques sistemáticos aos direitos humanos e, para variar só um pouquinho, a corrupção. Esses são os principais fatores que levaram as pessoas às ruas, à derrubada desses ditadores lá na Tunísia. Lembre-se da participação aí da internet, como foi importante. Pois bem, os ares de liberdade da Tunísia contaminaram um outro país, logo ali vizinho. Quem foi? O Egito. E quem é o Egito? O Egito é um país hoje que é uma ex-colônia da Inglaterra. Até o final do século XIX, o Egito pertencia ao Império Turco Otomano. A partir de 1880, o Egito ele basicamente faliu. E essa falência foi sustentada pelo governo da Inglaterra. A Inglaterra que bancou. A Inglaterra que foi um dos responsáveis pela criação daquele canal importantíssimo que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, o Canal de Suez, uma das passagens mais importantes do planeta Terra. Só que veio a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial a Inglaterra foi vitoriosa e ao mesmo tempo foi perdedora. Como assim, professor? Ora, a Inglaterra perde a sua hegemonia política e econômica para quem? Para quem? Para os Estados Unidos da América. Ok? E aí o que acontece com os países da África? A década de 50 é conhecida como o período da independência dos países africanos e asiáticos. Com o Egito não é diferente. Em 1954, um conjunto de militares resolve, então, dar um golpe de Estado e estabelecer um governo dito democrático, que elegeu, por exemplo, acompanha comigo, Gamal Abdel Nasser. Nasser, ele queria fundar um panarabismo, a união de todos os países árabes e muçulmanos. E também queria industrializar o Egito. Só que o Egito não dispunha de dinheiro. E aí, o que ele fez? Ele entrou em uma guerra em 1956, chamada Guerra do Canal de Suez, o próprio nome já diz. O Egito foi tomar o Canal de Suez, que estava nas mãos, era administrado por ingleses e franceses, e ainda tinha a participação de Israel, que utilizava o canal por causa do porto de El-Mus, que eles têm e utilizam no Mar Vermelho e a passagem para o Mar Mediterrâneo. Pois bem, eram 3 contra 1. Os Estados Unidos da América, pasmem, foi ao Conselho de Segurança da ONU e exigiu que a guerra fosse parada. A Inglaterra e a França, elas dessem o direito de exploração ao Egito. A ideia era conquistar o Egito como aliado.
A ideia era ter o Egito, o país importantíssimo que faz a união da África com o Oriente Médio, ok? Só que Nasser não vai cair nos Estados Unidos, Nasser vai dispensar o apoio norte-americano. Depois, Nasser vai frisar a seguinte palavra: meu grande objetivo, abre aspas, é varrer Israel do mapa. É por isso que nós temos dois momentos. 1967, quando ocorreu a Guerra dos 6 Dias, em que o Egito pretendia invadir Israel, mas os planos chegaram às mãos de Israel, Israel foi mais rápido. Em 6 dias, Israel tomou terras do Egito, como a Península do Sinai e a faixa de Gaza. Não devolveu mais a faixa de Gaza e foi devolvendo posteriormente a Península do Sinai. Pois bem, Nasser vai morrer, será substituído por Anwar Sadat. Olha lá, acompanha comigo na tela, Anwar Sadat, Jimmy Carter, e Menachem Begin, que era o então primeiro-ministro de Israel em 1979. Você está vendo os três aí, a foto? Pois bem, o Egito ele foi a Camp David assinar um acordo de paz com Israel. Está vendo quem intermediou? Os Estados Unidos da América. Por quê? Porque o Egito estava quebrado. Os Estados Unidos prometiam uma ajuda financeira ao Egito anual, mas impunha como condição que o Egito reconhecesse Israel como país. E o Egito reconheceu. O único país árabe que reconheceu Israel como país em 1979. Só que Anwar Sadat vai pagar caro por isso. Em 1981, acompanha comigo na tela. Está vendo aí esses militares atirando? Anwar Sadat estava aí. E os militares saíram de um desfile militar, armados, e atiraram contra Anwar Sadat. E o mataram. Ele será substituído por esse homem. Acompanha comigo na tela. Hosni Mubarak. Está vendo aí? Ó? Hosni Mubarak. Esse rapaz aqui. Hosni Mubarak vai assumir o poder e passará desde 1981 até o ano de 2011. Serão 30 anos no poder. O Wikileaks, lembra daquele site de vazamento de informações? Pois bem, o Wikileaks ele vai dizer que Hosni Mubarak tem bilhões de dólares em contas em paraísos fiscais. História parecida, não é? Pois é. A internet, de novo, importantíssima. E aí, o resultado disso, a população se revolta, vai à Praça Tahrir e não arreda mais o pé. Em janeiro de 2011, não arreda mais o pé. Os Estados Unidos da América, que são tradicional aliado dos egípcios, os Estados Unidos começam a tirar o corpo de fora. Será que não era interessante, né, devolver o governo, chamar eleições democráticas? A população não arreda pé. E aí, ele, Hosni Mubarak, autoriza os militares, depois de mais de um mês de manifestações, a abrir fogo contra a população. Os militares não aceitam. Os militares vão prender Hosni Mubarak e vão assumir o poder. Ao assumir o poder, os militares dizem que em 6 meses chamariam eleições universais. 6 meses se passaram, a população voltou às suas casas, só que eles não chamaram eleições. Então a população de novo vai às ruas exigir que as eleições sejam marcadas. As eleições foram marcadas para junho de 2012. Em junho de 2012 é eleito pelo voto universal, olá, Mohamed Morsi, membro da Irmandade Muçulmana. Vamos estabelecer relações porque é importante. Quando Anwar Sadat foi morto em 1981, em quem colocaram a culpa? Na Irmandade Muçulmana. E agora quem foi eleito democraticamente um membro da Irmandade Muçulmana? Olá, Mohamed Morsi. Só que assim, os militares não foram bobos. Morsi foi eleito, mas tinha os 2 militares governando com ele. Mohamed Morsi foi inteligente, tirou o exército, aos poucos foi tirando o exército, e foi se afastando dos Estados Unidos. Foi se aproximando do Irã. Foi se afastando de Israel. Começou a financiar armas para um grupo paramilitar, a um partido político denominado Hamas, considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela Europa. Entre a Península do Sinai e a faixa de Gaza existem muitos túneis, e por esses túneis passaram mais de 5 bilhões de dólares em armas que o Hamas estava escondendo
em locais que, de acordo com a Convenção de Genebra, não podem ser tocados em guerra, hospitais e escolas. Pois é, Mohamed Morsi foi acusado de islamizar o Egito. Mas foi acusado por quem? Pelos norte-americanos. E aí começou uma campanha interna no país, acusando Morsi de islamização. Perseguiram os adeptos da Irmandade Muçulmana. Começou basicamente uma guerra civil no país. E essa guerra civil foi impedida pelo exército. O general El-Sisi prende Mohamed Morsi, dá um golpe de Estado no Egito, assume o poder, para não ser chamado de ditador, chamou eleições presidenciais e, pasmem, ele foi eleito presidente. E aí começa um processo de eliminação da Irmandade Muçulmana. Para você ter uma ideia, em fevereiro de 2014 foram mortos mais de 700 pessoas da Irmandade Muçulmana. E em setembro de 2015 foram mortos mais 700. Pena capital, pena de morte. Para você ter uma ideia, é assim que o Egito está. O general El-Sisi, nós pensávamos, ia se aproximar dos Estados Unidos, mas isso não aconteceu. Tá certo? Hoje em dia o Egito está numa situação bastante difícil, sobretudo em relação ao Estado Islâmico, que agora ameaça até destruir, para você ter uma ideia, destruir monumentos como as pirâmides do Egito. Pois bem, os ares de liberdade da Primavera Árabe começaram na Tunísia, chegaram ao Egito, também derrubaram o ditador Hosni Mubarak, mas no Egito a situação é bem mais complexa, e aí os ares de liberdade chegarão a um outro país, a Líbia. E quem é a Líbia, professor? Ora, a Líbia é uma ex-colônia da Itália, mas a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial, acompanha comigo aqui na tela, entrou na Segunda Guerra Mundial apoiando a Alemanha de Hitler. E a Itália logo capitulou. A Itália futuramente, assim como os países da Europa, ela perderá suas colônias na África. Portanto, ela vai perder a Líbia. Mas a Itália perde a Líbia num momento promissor, porque na Líbia foi encontrado petróleo. E assim, vão perder a colônia, a Líbia, que se transformará num país. Mas a Itália faz de tudo para levar o poder. Acompanha comigo. Aquele homem lá, ó, Idris, que tornou-se rei Idris I, ok? Que vai passar a fornecer petróleo barato para a Itália. E aí, esse jovem general, Muammar Gaddafi, em 1969, então, com 29 anos de idade, resolve dar um golpe de Estado, toma o poder na Líbia, vai se associar a Gamal Abdel Nasser, você lembra? Foi Nasser que começou o Egito mais moderno, né? O general Nasser, que começou o processo de panarabismo, vai ser associado a ele. Só que ele, Muammar Gaddafi, vai passar a financiar grupos terroristas na Líbia. Em dois momentos, Gaddafi foi responsabilizado. Um avião ia pousar no aeroporto de Lockerbie, na Inglaterra. Esse avião explodiu e dentro do avião tinham alguns líbios e associaram a Muammar Gaddafi. Em 1986, uma boate em Berlim explodiu. E dentro da boate também existiam alguns líbios que se explodiram. Foi associado a Gaddafi. Ele estava financiando o terrorismo. Pois bem, em 1986, os Estados Unidos da América resolveram então uma investida militar contra a Líbia. Atacaram a capital Trípoli. E nesse ataque lançaram bombas sobre a casa de Muammar Gaddafi, matando a sua esposa e a sua filhinha, então com 6 meses. Gaddafi teve tanta raiva, que não mandou reconstruir a mansão, não. Mas mandou construir, na frente da mansão, uma mão, um punho, esmagando um avião norte-americano. Para mostrar ali a raiva que ele sentia daquela situação. Pois bem, durante a década de 90, Gaddafi vai basicamente ser isolado do mundo ocidental. Mas todo país precisa comercializar. E a Itália precisa de petróleo. Entrou no governo da Itália um cara chamado Silvio Berlusconi. E olha que interessante. Aqui no Brasil, as pessoas exaltam muito a figura de um juiz
que está fazendo uma operação chamada Lava Jato. Dizem que essa operação é muito parecida com a Operação Mãos Limpas na Itália. É interessante que a Operação Mãos Limpas na Itália, ela de fato, ela acabou com uma parte da corrupção. Mas ninguém diz que ela basicamente arrasou a economia da Itália. Ninguém diz que a Operação Mãos Limpas na Itália levou ao poder o homem mais rico da Itália, Silvio Berlusconi. Conhecidíssimos por suas corrupções. Bem, não sabemos o que vai acontecer no Brasil, mas a gente pode estabelecer relações. Vamos ver, né? Afinal de contas, a indústria civil, da construção civil no Brasil está basicamente falida. As grandes empresas hoje não têm condições de pegar nenhuma obra brasileira, deixando aberto aí o espaço para quem? Para quem? Para empresas estrangeiras. Ok. Vamos lá, vamos voltar então para a Líbia. Olha o que é que acontece. Acompanha comigo aqui na tela. Tá vendo? Você tem Silvio Berlusconi e Muammar Gaddafi. Berlusconi da Itália vai pedir a Gaddafi para fornecer petróleo barato para os italianos. Vai pedir a Gaddafi que as empresas italianas atuem em solo líbio. Gaddafi permite. Depois de Silvio Berlusconi, olha lá, Tony Blair aperta a mão de Muammar Gaddafi, da Inglaterra. Agora Itália e Inglaterra voltam a se associar com a Líbia. Muammar Gaddafi começou a se tornar a pessoa mais linda do mundo, o homem mais importante, né, para os países ocidentais. É claro, fornecia petróleo barato para os europeus, permitia que as empresas europeias fizessem exploração de petróleo em seu território. E aí, Itália, Inglaterra, quem é o próximo? Nicolas Sarkozy, da França, se aproximam de Muammar Gaddafi. E, claro, para o chefe, né, só precisa de mais um passo. Nós temos aqui Muammar Gaddafi apertando a mão de quem? De Barack Hussein Obama dos Estados Unidos. Pronto. Estava formado aí um grupo de países ocidentais que tinha todo o interesse na Líbia. Quero lembrá-los do seguinte: Muammar Gaddafi é ditador, é verdade. Mas Muammar Gaddafi, ele começou a ter ideias estranhas. Uma das ideias estranhas que incomodou bastante os países ocidentais foi ele ter proposto em uma reunião da UA, da União Africana, de que os países produtores de petróleo não mais recebessem como pagamento dólares. Só recebesse pagamentos de petróleo em ouro, o que iria levar a uma falência do sistema financeiro internacional se isso acontecesse. Muammar Gaddafi é perigoso para o sistema financeiro, mas sobretudo para os interesses norte-americanos e da Europa Ocidental. Pois bem, Muammar Gaddafi também conheceu Lula. O Lula e o Brasil começaram a fornecer armas. Se você não sabe, o Brasil é o quarto maior produtor e exportador de armas mundiais. Armas leves, é verdade. São as armas ditas rifles de assalto e daí vai. Começou a fornecer armas para a Líbia. Levou Hugo Chávez e levou também a China para a Líbia. Muammar Gaddafi, então, começou a rever os seus conceitos. De quem era mais importante ser aliado? Dos ocidentais, que estavam prontos, loucos, ávidos por lhe tirar do poder, se ele fizesse algo que eles não quisessem, ou os BRICS, que estavam num processo de crescimento. Muammar Gaddafi fez a sua escolha. Começou a tentar retirar os ocidentais, querendo receber o pagamento em ouro e não mais em dólares. Por isso, os ares de liberdade da Primavera Árabe chegaram na Líbia. De uma hora para outra, Muammar Gaddafi se transformou em um demônio. É por isso que você lembrará que a Líbia foi o único país da Primavera Árabe que houve invasão das tropas da OTAN. E as tropas da OTAN foram à busca do empecilho para a exploração das suas empresas em território líbio. O empecilho tem nome e sobrenome: Muammar Gaddafi. Os franceses o encontraram e o assassinaram. Professor, quem era a Líbia? A Líbia era um país onde não existia influência de bancos estrangeiros como o grupo Rothschild. O que era a Líbia, aliás? A Líbia era o país de número 50 do IDH. A Líbia tem um IDH melhor do que o do Brasil. Hoje, mesmo depois de toda essa crise, de toda essa guerra, a Líbia se encontra na posição de número 56 do IDH.
Ainda está melhor do que o Brasil, mas muito melhor do que o Brasil. Tinha o melhor salário mínimo da África do Norte, melhor sistema de ensino da África do Norte. E é um país que tem quase 70% do território de desertos. Observa lá, hein? Então tá lá. A Líbia foi o único país da Primavera Árabe que foi invadido pelas tropas da OTAN. Daqui a pouco a gente volta e aí nós vamos falar, observa aqui na tela, sobre a influência da China sobre a África nos dias de hoje. E aí nós vamos entrar num país que é fundamental para entendermos, hein? A Síria de Bashar al-Assad. A gente se encontra já já. Um abraço.